TV News no ar e eu quero desejar um bom dia para você. Primeiro eu quero iniciar lhe agradecendo por estar aqui conosco através do canal 24.2 e, claro, pelo canal do YouTube. Se você ainda não faz parte desta grande família, é hora então de você fazer a sua inscrição. E, além de tudo, ativar o sininho, porque todos os dias ao entrarmos ao vivo você confere todas as novidades, muitas informações, quadros especiais e, claro, você fica aqui, ó, pertinho da gente, juntinho. Dá para você comentar também no nosso chat ao vivo. É isso mesmo, durante os nossos quadros ou também aqui durante o nosso programa ao vivo. Fique à vontade. Através também do nosso Instagram, você consegue conferir algumas atualidades, ou seja, muitas informações de primeira mão, bastidores aqui da TV e entender um pouquinho do que é a TV News. O TV News é uma grande família. Aqui temos quadros especiais, programas importantíssimos sobre direito, saúde, qualidade de vida, bem-estar, política, cinema, arte, cultura, enfim, tudo isso você encontra aqui na telinha do TV News. Então, fica ligadinho porque hoje também é dia de bem viver com Priscila Cel. E olha, você que nos segue através do Instagram, também fique à vontade para mandar aqui o seu comentário, uma sugestão de pauta, um tema que você acha importante, uma informação, uma denúncia. Manda pra gente, tvplay.com.br é o nosso site. Por lá você também consegue conferir todo o nosso conteúdo. Pérola, qual é esse conteúdo? Cada programa desse especial sobre esporte, qualidade de vida, política, economia, a gente fala de tudo e, claro, para você. Afinal, são 20 anos contando, ouvindo e fazendo parte da sua história. Quero começar, então, aqui com você, com o nosso clima-tempo. Previsão aí, então, para o dia de hoje. Hoje, essa terça-feira gostosa, a semana amanheceu aí, olha, segundona, aquele tempozinho mais fechado, mais nublado. Terça-feira já amanheceu um solzinho bom, né, gente? Aquele sol gostoso que a gente gosta, que a gente sabe que é super importante. Então, em Itabuna, os termômetros marcam, nesse momento, 27 graus. Previsão, então, aí, olha, é de sol durante todo o dia, com algumas passagens nubladas ali no finalzinho da tarde, mas é esperado aí, então, solzão, hein? Solzão pra você de casa aproveitar esse dia gostoso, trabalhar, ficar com a criançada. Ilhéus também, olha, Ilhéus tem previsão aí, olha, de sol para o restante do dia. O Recôncavo Baiano recebe aí esse solzão gostoso. A gente sabe a importância e o quanto os turistas amam, né? Então, Ilhéus e Itacaré fica ali aquela orla linda, aquela paisagem, praias belíssimas para você também aproveitar. A criançada tá de férias ainda? Você tá de férias? Vai viver, rapaz. Vai na praia, vai olhar aquele horizonte. Eu acredito que quando a gente está perto da natureza, a gente consegue contemplar ainda mais a beleza que é a vida, né? Então, se você ainda tá de férias, ó, vai aproveitar aí bastante para voltar com tudo, com muita energia, com muito gás. Você que me assiste aqui, então, de Itajuípe, Uruçuca, olha, o solzinho resolveu também aparecer por lá. Entretanto, está um pouco nublado as duas cidades. A previsão, então, é também de esperado ali uma garoazinha no final da tarde, por volta ali das 16, 17 horas, entre Uruçuca e Itajuípe. Entretanto, olha, a previsão aí é de que esse solzinho permaneça ali mais firme até meio-dia e logo em seguida já começa aquela nuvenzinha, né? É até bom também, porque sol demais, gente, sol demais. Eita, a pele que reclama, né? Então vamos aí, protetor solar nesse momento marca por lá 26 graus e, claro, por volta ali das 16, 17 horas o tempo volta então ali com as nuvens, passagens de nuvens, pode ter uma garoa, porém a gente fica na expectativa de que não tenha, né? A probabilidade de chuva então é de 35%. É pequena, gente, não é mínima, mas é pequena. Entretanto, a gente fica agora na expectativa aí para Salvador. Salvador também, a previsão aí, olha, é de sol, tempo firme na capital baiana, para os turistas conhecerem ali também o Pelourinho, aproveitar, né? A Bahia tem muita coisa boa a oferecer, além de praias incríveis, destinos completos, aquela água, gente, cristalina, que a gente só vê em filme, em novela. Então, a Bahia também tem, hein? Salvador tem aí belezas naturais incríveis e a gente aqui no extremo sul também. Ilhéus, Itacaré, nem se fala. Barra Grande também é outro destino muito procurado aqui
para o pessoal de casa que gosta de viajar, que gosta de praia e, claro, gosta de uma praia gostosa, uma vista bonita. Falando em praia, eu tenho uma notícia mais do que especial. O nosso extremo sul baiano tem recebido algumas visitas, porque essa é a temporada de acasalamento. A baleia jubarte, então, ela foi vista durante um passeio aqui na Bahia. Olha, quando a gente fala na Bahia, além das praias incríveis e especiais que a gente tem, né, aquela visão vislumbrante, natureza, aquela água cristalina, ainda tem esses visitantes. É baleia jubarte, passa golfinho também. Então, durante um passeio turístico na Costa das Baleias, no extremo sul aqui da Bahia, uma baleia jubarte, ela foi vista, provocando aí alvoroço, alegria e reações então dos navegantes que estavam aí nesse momento único. Eu acredito que é uma experiência incrível, né? Eu particularmente nunca fui presenteada assim, mas já vi diversos relatos de amigos, pessoas até que estavam ali um dia normal, rotineiro, passa ali então aquela baleia, daqui a pouco uma outra. A gente tem um vídeo aí para vocês. Coloca na tela, produção. Julho é o período, então, aí, olha, que as jubartes começam a chegar no litoral baiano, vindas do frio da Antártica, para ter filhotes e também realizar ali os rituais de acasalamento nas águas mornas aqui do Mar da Bahia. Então, assim, a gente sabe que essa é a temporada aí de acasalamento e já foi aberta. E, além de tudo, tanto o turismo para o avistamento das baleias está aí, olha, em extensão territorial em todo o litoral do estado, que irá então até novembro. Olha que oportunidade boa para o turista que não conhece a Bahia ainda conhecer a Bahia e ganhar um presente desse, né? Uma coisa linda. Eu acredito que é um animalzinho bem perigoso, é bem perigoso, sim. Estar perto, estar próximo, de fato é perigoso. Agora, quando você se respeita o limite e admira ali, olha, contemplando, avistando aquela coisa linda, esse milagre da natureza, com certeza, com muito respeito, a gente consegue aí, olha, avistar, além de muitos golfinhos, né? A gente sabe que é tudo muito bonito, principalmente a gente daqui que não tem esse contato todo aí, essas novidades. Então, esse período entre julho e novembro aparecem muitas baleias, tá? Muitas baleias jubartes que vêm da Antártica, elas vêm na expectativa do acasalamento, para fazer ali o ritual de acasalamento. Outras já vêm também, então, para ter os filhotes, porque a gente sabe que aqui o mar do Brasil, eu diria que da Bahia, é quentinho, águas tranquilas, aquele mar quentinho, então para elas é incrível, é ótimo, né? Então você que vai fazer um passeio aí também, já fica até como uma visitinha inesperada, mas claro que faz toda a diferença aí para esse passeio. É uma visita especial, né? Uma visita assim incrível. E olha, você aí de casa consegue fazer essas visitinhas como, Pérola? Como eu consigo, então, contemplar a natureza, essa arte incrível? Tanto em Barra Grande, até mesmo em Itacaré também passam ali algumas baleias. Entretanto, a gente não tem dia nem hora, não é combinado com o animal, não. Realmente é uma surpresa da natureza. E eu acredito que tudo isso, gente, tem uma ação, né? Eu acredito que quando a gente respeita o espaço, quando a gente contempla de cá, olha, respeitando ali o limite e, claro, a nossa segurança, dá tudo certo, né? Conseguiram aí filmar essa arte, que lindo, né? Ela se apresentando, ó, e daí esses pulinhos lindos, é muito especial. Nós temos um outro vídeo também que está viralizando aí nas redes sociais, porque é o seguinte: quando se fala em tarifaço, a gente acredita já na possibilidade do Brasil sofrer com isso. Primeiro porque essa tarifa ela aumentaria em 50%. O presidente Lula, ele fez um vídeo ali na sua casa, em uma manhã rotineira, mostrando, então, ele colhendo alguns frutos da jabuticaba. E aí ele chega até a brincar também com Trump, que quem come
A própria frutinha ali no quintal de casa, ó, não tem preocupação em estar tarifando, em estar colocando essas taxas, a tarifa de 50%. A gente também tem o vídeo aí, coloca pra gente, por favor, produção. Eu vim chupar jabuticaba de manhã, porque eu duvido que alguém que chupe jabuticaba fique com mau humor. Eu vou levar a jabuticaba para você, Trump. E você vai perceber, sabe, que o cara que come jabuticaba de manhã, num país que só ele dá jabuticaba, sabe, não precisa de briga tarifária. Precisa de muita união e de muita relação diplomática. É isso. Eu vim chupar jabuticaba de manhã, porque eu duvido que alguém que chupe jabuticaba fique com mau humor. Eu vou levar a jabuticaba para você, Trump. Olha, eu diria que eu que quero, viu, Lula? Eu que quero essa jabuticaba aí. Eu amo jabuticaba, amo frito, amo frutas, né? E assim, nesse friozinho gostoso que tá, eu acredito que esse solzinho aí, fazer essa colheita é especial. É um tom de brincadeira e até ironizando toda a situação, né? Eu acredito que esse é o momento em que os olhos do mundo se concentram, então, em ter uma resposta, em entender o que irá acontecer. O Brasil precisa, sim, se posicionar. O Brasil não é a porta dos fundos, o Brasil não é o quintal de países alheios. Eu acredito que independente do país ser de primeiro mundo, de segundo, de terceiro, não importa a posição. Eu acredito que o Brasil tem muita riqueza natural. O Brasil, ele exporta muito bem, além de importar também aí muita coisa da Europa, muita coisa, então, dos Estados Unidos. A gente fica agora também aí, olha, com um vídeo que, assim, é de entristecer o coração. Primeiro porque essa é mais uma queda, então, de um avião de pequeno porte. Ele aconteceu, olha, em um aeroporto de Londres. E assim, gente, quando se fala em queda de avião, a primeira coisa que a gente já espera é ouvir a Caixa Preta. A Caixa Preta, ela já foi enviada, então, ali para toda a investigação ser iniciada e, claro, mostrar o que de fato aconteceu nesse acidente. O avião, então, ele explodiu, olha como a gente consegue ver bem próximo ali à pista de embarque em um aeroporto de Londres. Olha a chama ali, gente. Olha o fogo intenso, a fumaça escura. De fato, é uma tristeza, é uma tragédia. 4 pessoas morreram, outras 3 ficaram feridas e agora elas passam aí por atendimento médico e, claro, 2 delas passam por cirurgia. É de fato um susto muito grande mesmo, né? Os nossos sentimentos aos familiares dessas pessoas enlutadas, né? 4 vidas ali se perderam e agora as investigações seguem para mostrar o que de fato, apontar o que de fato aconteceu aí nessa aeronave pouco antes dela cair, porque o que se tem até o momento do relato é que a aeronave ela tinha decolado normalmente, ela de repente deu uma diminuída e já cai no chão logo em seguida. Então, ela baixa ali a altitude e logo em seguida ela cai contra o chão e acontece essa explosão. Olha aí. É uma fumaça muito, muito densa, muito escura, o que demonstra de fato ali que foi realmente algo muito perigoso, né? Então, 4 vidas ali foram ceifadas com a queda dessa aeronave ali no aeroporto de Londres. Olha, e hoje também é dia de bem viver Priscila Cel, Cássio. Hoje é dia de Priscila Cel. Hoje é dia de dicas de saúde, qualidade de vida, para você que ama se cuidar, está sempre, olha, com a saúde em dias. Por isso, pode rodar a vinheta, porque vem aí dicas sobre saúde, qualidade de vida e bem-estar. Olá, bom dia! Já está no ar o Bem Viver, o nosso encontro semanal que aborda temas relacionados à saúde, bem-estar e qualidade de vida. Hoje aqui no Bem Viver nós vamos falar sobre o tema infertilidade, um problema de saúde que tem acometido tanto homens quanto mulheres. Segundo a Sociedade Brasileira de Reprodução Assistida, cerca de 8 milhões de pessoas podem ser inférteis no Brasil. Aqui no estúdio nós temos a especialista em reprodução humana, que vai esclarecer mais detalhes sobre esse assunto e dizer quais são as opções de tratamento disponíveis para viabilizar a realização do sonho de ter um filho.
Seja bem-vinda, doutora Magda Monteiro. Bom dia. Bom dia, obrigada pelo convite, né? É um prazer estar aqui com vocês. Uma honra, uma satisfação enorme ter você aqui conosco, que vai esclarecer aqui para os nossos telespectadores sobre esse assunto, que é um problema de saúde pública, né? Nós estávamos conversando já a respeito disso e tem afligido muitas famílias, né? Muitos casais. Exato. E temos muitas perguntas, muitas dúvidas, então vamos lá que o bate-papo hoje vai ser longo. Doutora, fala aqui para a gente iniciar a entrevista. Quando que a pessoa ela deve suspeitar que há algum problema de infertilidade, algo que esteja dificultando esse casal de engravidar? Isso, é super importante, né? Primeiro, os casais ficarem atentos às tentativas. Existe um tempo, né, que consideramos de tentativas para engravidar. Então, aquele casal que está tentando engravidar por mais de 12 meses é realmente um tempo importante para salientar e se atentar a procurar o especialista. A gente fala que é muito de acordo com a idade. Casais em que a mulher tem acima de 35 anos, com 6 meses a gente já inicia a investigação dessa infertilidade. Infertilidade é muito importante a gente lembrar que, segundo a Organização Mundial de Saúde, é uma doença do aparelho reprodutor, tanto feminino quanto masculino. Então, precisamos sim de uma avaliação técnica e de uma investigação, caso aconteça esse tempo de tentativas. E como que é feita essa avaliação da infertilidade feminina e da masculina? É uma avaliação específica, então existem exames laboratoriais, né, exames hormonais, tanto no homem quanto na mulher, que faz todo o apanhado de avaliação. Na mulher, a gente tem exames específicos, como avaliação anatômica, a gente vai estudar, né, as principais causas de dificuldade em engravidar, como as obstruções da trompa uterina, que é um canal de comunicação, onde o óvulo é fecundado, né, pelo espermatozoide. A gente tem exames de avaliação uterina e no homem o espermograma. O espermograma é um exame extremamente importante porque a infertilidade ela também é masculina. Nós consideramos a infertilidade conjugal. Por isso que na nossa avaliação do dia a dia no consultório é com o casal. Metade dos fatores, as causas são masculinas, metade são femininas. Então a gente tem realmente uma incidência grande nos dois. Então precisamos realmente avaliar o casal. E quais são os tipos de infertilidade que existem, doutora? Então, principalmente, a gente tem 2 tipos de infertilidade. Infertilidade primária e secundária. A primária é quando aquele casal não tem filhos, nunca teve filhos. E secundário quando eles têm um filho e estão na tentativa de mais de 12 meses de engravidar e não conseguem. E quais são as principais causas de infertilidade feminina? É super importante isso, porque a principal causa na mulher é quando ela não ovula. Então, em primeiro lugar, falta de ovulação. Quando a gente tem uma falta de ovulação, normalmente a gente não tem menstruação. Então, são aquelas mulheres que têm ciclos muito longos. Então, tem uma menstruação, demora muito, 1, 2, 3 meses para menstruar. Então, a gente está tendo, a princípio, um cenário de anovulação, ela não está ovulando. É o primeiro lugar, né, das causas da infertilidade feminina. O segundo, como eu falei, são as obstruções tubárias, onde a gente tem a obstrução da comunicação, onde não há o encontro do espermatozoide e do óvulo. A terceira, que é muito importante, inclusive a gente tem as campanhas de março, né, amarelo, que é a endometriose, que é um problema de saúde da mulher, que realmente afeta a fertilidade. E a gente tem cada vez mais encontrado nessas pacientes que estão tentando há 1, 2, 3 anos engravidar endometriose. Então é super importante a gente falar sobre isso. E as causas da infertilidade masculina? A infertilidade masculina mais comum hoje é a varicocele, que são as alterações dos vasos sanguíneos do testículo. Isso altera não só a qualidade, mas a quantidade da produção do sêmen. A gente tem também causas imunológicas, infecciosas. E o que mais abordamos no dia a dia é a saúde masculina. Então, os bons hábitos, né? Os homens que não fumam, não bebem, se alimentam melhor, têm uma qualidade de fertilidade melhor. Então você já iria tocar no assunto que eu iria perguntar.
em relação a se tem algum hábito que pode interferir na infertilidade. Sim, tem sim. Nós sabemos hoje, através das avaliações, dos artigos científicos, dos estudos científicos, que o hábito é muito importante. Eu sempre foco no dia a dia na saúde do casal, porque a gente sabe que a nossa saúde é passada pela saúde dos nossos filhos, né? É um legado que a gente deixa. Então isso já começa nesse perfil. Então, alimentação como açúcar, gordura, são altamente oxidativos, tanto para o óvulo quanto para o espermatozoide. O tabagismo, o álcool. Então, quando a gente fala de saúde, é saúde alimentar, atividade física para diminuir esse estresse oxidativo. A oxidação é a liberação de radicais livres que impedem uma qualidade na produção desse óvulo e desse espermatozoide. Então, se a gente come bem, faz atividade física, a gente tem uma qualidade melhor. Isso já é provado cientificamente. Então, precisamos ter bons hábitos. E a obesidade, ela pode contribuir para a infertilidade? Sim, a obesidade tanto no homem quanto na mulher. Na mulher, a gente tem obesidade, a princípio, com um desequilíbrio hormonal. A gente sabe, né, que a obesidade, a gente tem um desequilíbrio na produção de alguns hormônios. Essa paciente passa a ter dificuldade na sua ovulação, tem um problema que chama resistência insulínica. Essa resistência insulínica que provavelmente é encontrada em pacientes que têm ovário policístico. Então, isso tudo, né, com a obesidade, a gente tem esse cenário e a gente começa a ter baixa produção de óvulos, o óvulo ele sai com baixa qualidade. No homem, como eu falei, a oxidação, né, da gordura, do aumento de peso, vai para o sêmen e a gente tem baixa qualidade do sêmen também. E uma situação interessante é que as mulheres que são obesas, né, que têm o diagnóstico de obesidade, elas têm mais chance de abortamento. Nossa. Então, não basta estar só grávida, a gente tem que ter uma saúde nessa gestação. Então, a gente tem uma diminuição do receptor de implantação do embrião. Então, para você ver, então, além de ter dificuldade de engravidar, a gente tem dificuldade de implantação na obesidade. E a orientação que a gente faz é que a mulher, principalmente a mulher, tem uma perda importante aí em torno de 5 a 10% do seu peso. Não precisa se preocupar em ter grandes perdas ou mudar a vida completamente, mas só o fato de iniciar essa mudança, a gente já tem uma melhora muito grande nesse perfil. A doutora aqui então já relatou diversas causas, né, que podem contribuir para a infertilidade e nós já vamos chegar já nas etapas, né, as opções de tratamento. Mas como é importante uma avaliação, né, uma consulta para conhecer todo esse histórico, né, e algumas causas, pelo que eu vi, podem ser tratáveis, preveníveis, né, com suplementações ou algum tipo de intervenção. Então, até para direcionar e ver o que pode ser feito antes de chegar na intervenção mais avançada, podemos dizer. Exato, que é a prevenção, né? Que é a prevenção. Por isso que a gente está sempre orientando a mulher, principalmente, a procurar o ginecologista, as informações mais específicas, para que esse tempo não passe. Eu falo que nós mulheres, a gente tem um reloginho biológico. Depois dos 35, a gente começa a encontrar um pouco mais de queda, de perda de fertilidade. Então, a mulher que começa, né, suas avaliações logo cedo, elas têm um contato mais cedo com os médicos, né? Então, a gente tem mais informação em relação a isso. É muito importante. Doutora, é mito ou verdade? O uso da pílula anticoncepcional pode causar infertilidade? Ótima pergunta. É um mito. Muitas, né, mulheres, elas se preocupam em relação a isso. Começam a menstruar e aí começa a sua vida sexual e começa realmente o uso do anticoncepcional ali, uma média entre 18 a 20 anos. E aí ela vai tentar engravidar aos 35, então são 15 anos em uso de anticoncepcional. Isso é um mito, o anticoncepcional não muda a reserva ovariana, não altera os folículos, não altera a produção ovulatória, ele apenas faz um bloqueio no eixo de produção hormonal. Então, uma vez que você retorna a fertilidade normalmente, então não se preocupe em relação a isso. Mesmo dizendo que eu usava o anticoncepcional e fiquei
6 meses sem engravidar, porque o remédio ainda estava circulando no corpo. Essa história, então, não, porque ela até então não estava ovulando, o corpo dela ainda não voltou a funcionar como era antes. Como eu falei, né, tem pacientes, né, mulheres mesmo que elas, porque dependendo do uso do anticoncepcional, a gente tem um bloqueio maior, né, da produção ovulatória ali dos ovários. Então, tem mulheres que ficam bloqueadas 3, 4, até 6 meses. Mas lembrando, 6 meses na tentativa sem o anticoncepcional ainda não é infertilidade. A gente precisa esperar 12 meses. 12 meses. Então, nesse tempo, o bloqueio já diminuiu e a ovulação já aconteceu. Então, não se preocupem. A gente tem um tempo maior de bloqueio em algumas pacientes, mas esse bloqueio ele é transitório. Doutora, você chegou a mencionar aqui sobre que mulheres com mais idade elas tendem a ter um problema de infertilidade. Explica um pouco mais essa questão do fator idade. Você chegou já a adiantar a questão da produção, né, dos hormônios que vão caindo. Fala um pouco mais para que as mulheres entendam um pouco mais sobre isso. Isso. É importante a gente lembrar o seguinte. Sempre quando a gente fala de reprodução, de fertilidade, nós focamos muito na idade da mulher. A idade da mulher é o principal fator de avaliação e de prognóstico, de evolução dessa fertilidade. Por que isso acontece? Porque nós, quando a gente está dentro do útero da mãe, nós já temos uma queda de produção, ou seja, a gente tem uma produção e uma atresia. Os óvulos e os folículos, eles vão fazendo um processo de morte fisiológica. Então, a gente já nasce desde a vida intrauterina com esse processo fisiológico. Então, a gente nasce com milhões de folículos, onde vai dar origem aos óvulos. Quando a gente tem a primeira menarca, que é a primeira menstruação, esses óvulos já estão fazendo o processo de degeneração fisiológica. Imagine, toda a menstruação, a gente tem uma perda de em torno de 1000 folículos. Então, a gente nasce com milhões, cada menstruação por mês, a gente tem uma perda de 1000. Quando chega aos 35 anos, que é o ponto-chave da fertilidade da idade da mulher, a gente tem uma queda importante. Então, quando a gente tem a mulher aos 40, ainda mais. Então, quando a gente mostra alguns gráficos, a gente tem uma queda. É importante até uma visualização, porque a produção ela realmente vai diminuindo. E não só na quantidade, na qualidade. Porque depois dos 40 anos, o óvulo, quando a mulher ovula, não sai com tanta qualidade, porque tem um fator que chama aneuploidia, que são erros genéticos. Então, tem mulheres que às vezes engravidam e abortam, porque na hora da fecundação existe um processo de um erro genético. Isso acontece na maioria das vezes em mulheres acima de 40 anos. Então, por isso que a gente tem a função no dia a dia como especialista de não só entender aquela rotina da mulher, porque hoje a mulher está deixando para engravidar mais tarde, né? Então são mulheres que estão no ambiente de trabalho, no mercado, né? Vão fazer seu mestrado, doutorado, vai fazer sua faculdade e vai postergando a maternidade. Então a gente pede para realmente ter um cuidado maior a partir da idade. Depois dos 35 a gente chama mais atenção para isso. Nossa, esse ponto muito interessante de deixar para mais tarde, porque coincide com os fatores da idade, da produção dos hormônios, da qualidade, da quantidade, e aí acaba que reflete nessa situação. Exato. E ter que buscar ajuda. Perda natural, né? Que é natural, Exato. Mas que vai ter que recorrer à ajuda por todos esses fatores, né, que foram mencionados. Exatamente. E a mulher que ela fez a laqueadura, ela consegue engravidar? Isso é curioso, porque não mais hoje, mas há uns 10 anos atrás, a gente tinha mais procedimentos de laqueadura em mulheres jovens. Então, eu já encontrei muitas vezes, né, durante a minha vida de trabalho, mulheres de 20, 22 anos, com 3 filhos e com laqueadura. Então, a gente tem, se a gente pensar bom, vamos botar um limite de 35 anos, 20 para 35 são 15 anos de fertilidade. Às vezes a mulher casa de novo, tem outros projetos de vida e quer engravidar de novo. Então, a laqueadura ali é um método definitivo. Então, a gente tem que ter muito cuidado nessa abordagem, porque não é desfazer a laqueadura. A gente tem alguns aspectos, porque muitos pacientes perguntam, doutora, eu posso desfazer a laqueadura? Eu fiz a laqueadura,
posso refazer. A gente sabe que não é assim, porque a gente pode refazer a laqueadura dependendo do método que foi feito. Quando a gente tem o corte, retirada da trompa, a gente perde o caminho, como eu falei, da fecundação. Então, normalmente a gente tem a possibilidade da gravidez através da fertilização, que a gente não precisa da trompa laqueada. Então, tem a possibilidade, mas não fazendo tanta reversão, mas a fertilização. E o homem que fez a vasectomia, ele pode ser pai? Sim, pode ser pai. O que a gente mais encontra é também essa dúvida. Muitos homens que fizeram a vasectomia, que é um método definitivo, né, de esterilidade, né, de ausência de fertilidade, foi uma decisão muitas vezes consciente, mas muda, né? O tempo vai passando e os homens podem querer ter mais filhos. A gente tem também o procedimento de reversão da vasectomia. Esse procedimento ele é mais palpável, ele tem um resultado melhor do que a laqueadura, principalmente em homens que tiveram uma vasectomia recente. 1, 2, 3 anos, a gente consegue reverter e a gente tem um aumento da fertilidade. A vasectomia nada mais é do que obstruir o caminho do sêmen na hora da ejaculação. Temos a fertilização também como opção quando essa reversão não dá certo. Uma opção quando uma não... opção que a gente tem. E quais são os exames feitos para detectar, constatar a infertilidade? A infertilidade, a gente tem alguns exames, como eu mencionei anteriormente. Primeiro tempo de tentativa, né? Então, quanto mais tempo passar, mais dificuldade aquele casal tem. E a gente precisa descobrir o que está acontecendo, tanto no homem quanto na mulher. Então, a gente tem os principais exames, como eu falei, exames de sangue laboratoriais, a esterossalpingografia para ver a trompa, a ressonância magnética para ver a endometriose, no homem o espermograma. Então, são os principais exames que a gente tem de avaliação. E quais são os tratamentos que existem para as pessoas inférteis? Quais são as opções disponíveis no mercado? Bom, as opções elas estão de acordo a cada casal, né? A proposta do tratamento ela é individual, não significa que aquele casal tem que seguir aquele caminho. Então, nós dividimos em 2 aspectos, em baixa complexidade e alta complexidade. Baixa complexidade é aquele casal que a mulher tem apenas um problema de ovulação ou um sêmen alterado, né? Que a gente pode partir para o coito programado, que são aquelas relações programadas estimulando o ovário, ou através da inseminação uterina. É importante falar a diferença de inseminação e de fertilização, porque a fertilização já é alta complexidade. A inseminação é quando a gente introduz o sêmen dentro do útero. A fertilização é quando a gente usa o sêmen para fecundar o óvulo no laboratório. Então, a inseminação é algo um pouco mais simples, né, onde a mulher está ovulando e a gente permite a passagem daquele sêmen. A fertilização é realizar a fecundação no laboratório e o surgimento do embrião para depois a transferência dentro do útero. E na sua prática de trabalho, qual é a técnica que você mais utiliza? Olha, hoje a gente tem em torno de 50% a 60% dos nossos casais com as técnicas de baixa complexidade. A gente consegue, né, é mais acessível, é mais rápido e a gente consegue que esses casais consigam engravidar na baixa complexidade. Quando a gente realmente tem fatores mais complexos, a gente vai para a fertilização, que é um procedimento que aumenta a chance do casal de engravidar, dependendo do fator de infertilidade. É um procedimento extremamente importante, bem indicado e bem resolutivo quando ele é bem indicado. Doutora, quais são as etapas que envolvem o processo da fertilização in vitro? Então, a fertilização a gente pode resumir nas seguintes etapas. A gente vai simular a natureza, eu falo. A gente vai simular o ciclo menstrual. Então, vou fazer com que essa mulher ovule mais óvulos. Então, nós indicamos o uso de medicações injetáveis subcutâneo no período de 10 a 12 dias, para que a gente consiga que esse ovário produza mais folículos e mais óvulos. Com esse ovário produzindo mais folículos e mais óvulos, a gente tem um momento ideal para isso,
nós vamos no centro cirúrgico, né, um procedimento rápido com sedação. A mulher é colocada em posição ginecológica e é aspirado o óvulo dentro desse folículo. Né, realmente o óvulo, ele está dentro do folículo, então a gente aspira esse óvulo e faz, através da ejaculação do homem no laboratório, a fecundação no microscópio. Então a gente tem o microscópio e faz a fecundação do óvulo e do espermatozoide. Esse é um processo, resumidamente, que acontece na fertilização. E a gente tem alguns processos nessa fertilização que são as biópsias embrionárias, né? Para a gente ver se esse embrião tem alguma malformação genética. Isso a fertilização traz como uma oportunidade para esses casais. É possível, então, analisar esse embrião antes de fazer a implantação? Sim, perfeito. A gente analisa esse embrião e exclui as doenças genéticas desse embrião. Claro que não é para todos os casais, a gente tem indicação específica para isso, mas é um procedimento extremamente viável, seguro, e que a gente tem bons resultados quando a gente tem embriões saudáveis. E existe um controle desse processo, ultrassom, para primeiro acompanhar a ovulação dessa paciente? Como seria esse acompanhamento? Como eu falei, o uso das medicações para que essa mulher produza mais óvulos, o controle é através da avaliação ultrassonográfica. Então, essa mulher vai no consultório a cada 2 dias para a gente observar o crescimento desse ovário, o crescimento desses folículos. Eu sempre dou um exemplo, é como se a gente estivesse adubando o solo para que a árvore cresça e dê frutos. Então a gente vai medindo esses frutos, vai vendo a quantidade da produção desses frutos para depois a gente fazer a coleta deles. E quantos embriões podem ser transferidos, podemos dizer, nessa paciente? Hoje, né, isso vem mudando ao longo do tempo, mas a partir de 2021, o Conselho Federal de Medicina, ele propõe que até os 37 anos da mulher, a gente pode transferir 2 embriões. Depois dos 37, 3 embriões. Quando a gente tem um embrião, como eu falei, biopsiado, um embrião estudado geneticamente, a gente tem a função de transferir apenas 1 de cada vez, independente da idade. Essa idade, a transferência de 2 ou 3 depende, não são embriões que não foram biopsiados, né? E aí a gente transfere 2 se for até 37, depois 37, 3. Então não é padrão ele ser ter a biópsia? Não é padrão. Não é padrão. Depende da causa. Se, por exemplo, o casal tem alguma doença genética que precisa ser estudada, se a mulher ela teve mais abortamento, se tem falha de implantação, a idade da mulher, porque, como eu falei, o óvulo às vezes tem um erro genético, a neoploidias, então acima de 40 anos a gente indica a biópsia do embrião, porque tem mais chance desse embrião ser geneticamente alterado. Então a gente tem essas indicações, não é para todo mundo. Mas se ela tiver o desejo de ter gêmeos, quer ter 2 filhos, pode? Ela tem essa opção ou não? A reprodução, a fertilização traz mais essa oportunidade, né, de chance da gemelaridade pela transferência dos 2 embriões, por exemplo. Então a gente aumenta a chance do gemelar. Tem pacientes que querem, que desejam, e a gente vê as possibilidades para isso. E qual é a probabilidade desse tratamento ser bem sucedido? Bom, a probabilidade depende de vários fatores. Primeiro, idade. Você vê que durante toda a entrevista a gente está aqui falando da idade. Quanto mais idade, quanto maior a idade, menor chance, né? Mas não quer dizer que é algo absoluto. A menor chance, é porcentagem. Nem sempre a mulher vai seguir aquele caminho. Mas a gente tem também o tempo de infertilidade. Quanto maior o tempo de infertilidade, menos chance. E o fator que está causando aquela infertilidade. São os 3 principais fatores. Existe alguma complicação, chance de complicação para o bebê ou para a mãe com a inseminação? A gente fala muito quando é gemelar. Quando tem 2 embriões implantados, a gente aumenta a chance de prematuridade. Então, por isso que hoje na reprodução a gente tem a tendência de fazer a transferência de 1 embrião de cada vez, que a gente fala. Para a gente diminuir o risco dessas mulheres de terem intercorrências durante o pré-natal, durante a gravidez.
Mulheres na menopausa, elas são candidatas a tratamento reprodutivo para engravidar? Então, isso é interessante, porque hoje muito, como a gente falou, né, postergar a gravidez. Então, tem mulheres jovens que entram na menopausa. Por exemplo, menopausa por insuficiência ovariana, tem mulheres com 40, 41 anos entrando na menopausa. Então, a gente tem alguns caminhos na reprodução que facilitam a realização desse sonho. Mas quando a gente encontra esse cenário, o ovário não está produzindo óvulo. Então a gente tem realmente, eu falo que é uma pausa. Então a gente pode encontrar uma situação de óvulo doado, ovo doação. Né? A gente realmente utilizar óvulos de outras mulheres para poder fazer a fecundação e implantação do embrião. E quando pensar em congelamento de óvulos? Quando que a mulher deve pensar nessa alternativa? Perfeito. A gente tem um lema: trintou, congelou. Então, a partir dos 30 anos, a gente orienta a seguir a rotina do acompanhamento ginecológico. Caso tenha a vontade, a partir dos 30 anos, é o que a gente aconselha. Quanto antes, melhor. Porque, como eu falei, além da quantidade de ovos, a qualidade é muito melhor. Então, até os 35 anos, essa mulher, ela pode e deve congelar se ela não pensa em engravidar nos próximos 5, 10 anos. E por quanto tempo pode ficar congelado esses óvulos? O óvulo ele pode ficar congelado um tempo indeterminado. Não tem um tempo. Hoje a tecnologia para congelamento de óvulo está bem avançada. Então a gente tem segurança nesse congelamento. Podem ficar tranquilos em relação a esse tipo de procedimento. Tem um limite mínimo do número de óvulos congelados? O quanto a gente tiver, melhor. A gente usa um número em torno de 10 a 15 ovos, uma quantidade boa, né, de reservar. Entre 10 a 15 mesmo. Existe alguma idade limite para realizar o congelamento? Não existe idade de limite. Eu já congelei na minha prática clínica em mulheres de 42, 43 anos, então não tem limite. Lógico, o ideal é quanto antes. Mas a gente sempre vai postergando. Não, vou esperar mais um pouquinho, vou esperar mais um ano. Então, quem tem o desejo, não postergue, deixe congelado. Preservar a fertilidade é um bem que a gente faz pra gente. E mesmo que não use no futuro, não queira usar, descarta, não tem problema. Pode descartar, então Pode não tem descartar problema. o óvulo sem problemas. Doutora, tem uma pergunta aqui que ela é bem polêmica, né? Muitas pessoas acham, têm uma ideia equivocada, ou se existe em outro lugar no país, eu não sei, no Brasil. Mas é verdade que não pode escolher o sexo do bebê aqui no Brasil? Não pode escolher se é menino ou menina? Não pode? É verdade. O Conselho Federal de Medicina, ele proíbe a seleção do embrião pelo sexo. Claro que sempre tem essa curiosidade, né? Posso escolher, já que eu vou fazer a fertilização, posso escolher? Não. A indicação é para doenças ligadas ao sexo. Aí eu posso fazer a seleção. Então, tem mulheres que por doenças genéticas não podem engravidar de meninos. Tem que ser sempre menina. Aí, no procedimento, eu vou fazer a biópsia embrionária para fazer a sexagem desse embrião. Aí sim. Tem outros países, como Estados Unidos, que tem uma legislação um pouco mais flexível, que dá para escolher, mas através da biópsia. Né? Então, tem outros tipos de indicações, mas tem uma liberdade maior. Aqui no Brasil não, é contraindicado mesmo. E a mulher que já se submeteu à FIV, né, que é a fertilização in vitro, e ela não quer mais utilizar os óvulos, ela pode doar esses óvulos? Ela pode doar. Ela pode doar para outros casais ou para estudo. Ah, interessante. Pode doar. Porque ela já não Embrião também. Embrião também? Embrião também. E nesse caso de doação, é realizado todo um estudo antes Exato. Mas a pessoa que vai receber, ela pode escolher as características? Não, as características não podem ser escolhidas. Quem vai selecionar as características físicas e de saúde, né, desses óvulos ou embriões é a equipe médica. Hoje, a doação de óvulos no Brasil é uma doação voluntária, sem fins lucrativos e anônima. Então, a mulher que está recebendo esses óvulos, hoje a gente tem uns bancos de óvulos no Brasil, não conhece e não sabe realmente as características dessa mulher que doou. A gente tem outro tipo de doação, que é a doação compartilhada. Né? Em um mesmo ciclo de fertilização, a mulher que tem mais óvulos, ela doa para outra mulher,
que vai fazer, nesse caso, vai pagar, vai custear o tratamento da outra mulher, compartilhar esse tratamento. Hoje é o mais comum, é o que mais a gente tem, que a gente faz, mas os bancos de óvulos, eles existem. Hoje, o Conselho Federal de Medicina, ele aprova o uso de óvulos, aí já não é anônimo, de parentes até de 4º grau. Então, tem mulheres que realizam o sonho de ser mães através da doação de óvulos de irmãs, de primas, às vezes de tias. Sempre se atentar em relação à idade, né? Tem que ser mulheres jovens. Mas a gente tem isso, isso é muito palpável e muito real hoje na nossa prática. Doação até parentes de 4º grau. Falando em parentes, já existe alguma situação aqui no Brasil da mulher ela não poder gerar a criança e fazer com que uma parente ou irmã gere por ela? Sim. Já? Entra nesse mesmo critério e a gente chama de útero substituição, que é o que a gente chamava antigamente de barriga de aluguel, né? Então é utilizado o óvulo, né? Se for dela, o óvulo dela com o espermatozoide do companheiro, do esposo, e feito o embrião e colocado no útero substituído, né? No útero de outra mulher. Mas isso só entre parentes, mas essa questão da barriga de aluguel existe? Porque eu sei que fora do país tem. Existe, mas aqui no Brasil tem que ter vínculo. Aqui tem que ter vínculo, no Brasil tem que ter vínculo. Perfeito. Mas pagando para uma pessoa, não. Não tem, não. Sem fins lucrativos. Sem fins lucrativos. Mesmo, exato. Doutora, manda um recado para quem tem interesse em conhecer mais a técnica de reprodução humana, né? Quem deseja ter um filho, qual o recado que você dá para os telespectadores? É importante sempre prevenção. Então, fazer prevenção da saúde, ir no ginecologista, buscar atendimento médico, um acompanhamento especializado, principalmente os casais que estão nessas tentativas. Eu sei que existem tentativas que são frustrantes, né? São casais que chegam para a gente depois de um tempo extremamente cansados, decepcionados. Eu falo que a mulher tem um sinal negativo, que é a menstruação. Todo mês, quando a menstruação vem, é uma negação. Tristeza, é triste, é cansativo, né? Então, quanto mais cedo procurar ajuda, informação, melhor. A gente consegue ajudar de uma forma mais decidida, mais específica. O acolhimento, ele é muito importante. Então, nós trabalhamos na reprodução, a gente sabe que os fatores emocionais eles existem, então a gente está aqui também para acolher os casais. A frase que eu deixo, o pensamento que eu deixo é: não desistam, a gente só não consegue quando a gente desiste. Então, persista no sonho, muitas vezes é um sonho, o sonho às vezes está difícil, ele é um pouco mais difícil de ser conquistado, ele está mais longe, mas se a gente percorrer o caminho, mesmo com muitos obstáculos, a gente consegue. Então, para realizar o sonho de ter filho, é só não desistir. Doutora, deixa aqui sua rede social para quem quiser acompanhar mais seu trabalho, ver como é a sua rotina. Pode deixar. Para qualquer informação ou acesso aos nossos atendimentos, a gente tem a rede social que é @matrizesclínica. E lá a gente tem toda a acessibilidade e estaremos ali aptos para ajudar vocês. Doutora, gostaria de agradecer imensamente pela sua presença, pelos esclarecimentos aqui, tá? Certamente tirou muitas dúvidas aqui dos nossos telespectadores, tanto homens quanto mulheres, até porque tem casais que vêm tentando, né? E a chance de ter o auxílio de tratamento vem aí com a reprodução humana, então vamos viabilizar, né? Temos como viabilizar. E queria agradecer por todos os seus esclarecimentos aqui a todos nós. Eu que agradeço a oportunidade. Só agradecendo também a você que ficou até o final dessa entrevista. E não se esqueçam que toda terça-feira, às 10h30, nós sempre teremos aqui algum tema relacionado à saúde, bem-estar e qualidade de vida. Muito obrigada.
Olha, de volta com vocês aqui, então, o TV News hoje recebe Dr. Paulo Henrico. A gente vai bater um papo aqui super interessante, então, sobre a harmonização facial definitiva para você tirar todas as suas dúvidas e também sobre implante zigomático. Dr. Paulo Henrico já está aqui no estúdio conosco. Bom dia, Dr. Paulo. Bom dia, Pérola. Tudo bom? Seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Primeiro eu queria começar então conversando com você e tentando entender sobre a harmonização facial definitiva. Então, Pérola, eu sou pioneiro hoje, né, em Itabuna. Fui pioneiro na Bahia. Esses implantes, eles têm um nome chamado de implantes customizados. Eles são próteses faciais por medida, né? O paciente vem cansado, né, de fazer implante ou de fazer os preenchimentos através do ácido hialurônico, botox, né? E aí houve essa tecnologia que hoje existem os implantes, que são próteses que sob medida, que a gente coloca nas regiões que os pacientes sentem vontade, né, de preencher aquele lugar. As regiões mais procuradas são as regiões de malar, mento, ângulo de mandíbula e sulco nasogeniano, que os pacientes costumam chamar de bigode chinês. Foi desenvolvida essa técnica é um cimento, o mesmo cimento ortopédico, é um biomaterial biocompatível com o organismo. Essa prótese ela é feita em consultório, a gente solicita o paciente que faça um exame de face, né, uma tomografia de face, isso vai para um software, a gente faz todo o planejamento digital, né? Mostra ao paciente como é que vai ficar o resultado num modelo. Esse modelo a gente leva ele para a cirurgia, faz até mesmo uma cirurgia antes de fazer no paciente, faz ele lá, planeja direitinho, vem os guias, a gente coloca todo esse planejamento, ele é feito e a cirurgia toda via oral, não tem cicatriz, não tem cortes externos, e onde traz um resultado satisfatório para o paciente, porque é planejado o diâmetro que a gente vai colocar e esse resultado é definitivo, né? Igual uma prótese mamária que você coloca ali, só vai trocar se o paciente sempre peca por excesso, né? Ah, ficou bom, mas eu quero mais, aí a gente troca. A não ser isso, a gente coloca a prótese e é uma prótese definitiva. E hoje a gente já tem essa tecnologia aqui em consultório, não precisa ir para centro cirúrgico, eu tenho um consultório que tem toda a estrutura de fazer a cirurgia lá, acompanhado de um anestesista, né, um médico anestesista, e a gente faz essa cirurgia lá. Olha, eu queria entender agora sobre a diferença, então, entre a harmonização definitiva para a harmonização que, por exemplo, a gente comumente vê, né, com ácido hialurônico. Qual é a diferença ali que você encontra? E quando o paciente chega até você, olha, doutor Paulo, eu quero fazer a harmonização definitiva, qual é ali, o que voga mais nesse momento para você decidir se vai para a definitiva ou com ácido hialurônico? Então, a grande procura é justamente o retorno que o paciente tem que ter, né? O ácido hialurônico, ele tem um tempo de vida útil, né? Você faz a boca, você faz o mento, que é o queixo, você faz região de ângulo, malar, ele tem um período, né? Então, geralmente, dependendo da qualidade do ácido, esse ácido fica em torno de 6 a 8 meses. O que passa de 8 meses é a resposta do organismo do paciente, né? O hábito alimentar, atividade física, uma pessoa que cuida da pele. Então, isso influencia muito. Pouca exposição ao sol, mas os fabricantes já nos dizem que o ácido ele tem uma vida útil de 8 meses. Então, por essa decorrência, né, de estar indo, estar precisando fazer, e muitas vezes não traz aquele retorno satisfatório. Por quê? Porque o ácido ele tem uma quantidade limite. Então, muitas vezes eu tenho recebido pacientes que me acompanham nas redes sociais, tem visto eu fazer muita boca. Me especializei muito em boca, porque é uma coisa que chama muita atenção e a procura é muito grande pelas mulheres. Elas já chegam querendo sair de lá com o bocão. Quer botar 4 ml, 5 ml. E a gente tem que ter esse cuidado, né? Porque a literatura diz que tem um limite para que essa boca não crie edema, né? E não, como tem alguns casos aí, inclusive eu recebi um caso aqui de Itabuna, eu não quis postar por causa da ética, onde a paciente fez o
preenchimento labial com a colega, e ela colocou em excesso, e aí a gente precisou remover, teve que tirar um pouco da parte que ficou necrosada, por conta do excesso, com da quantidade. O colega não sabe se limitar o paciente, porque o paciente tem que colocar, e não é assim, o conhecimento tem que ser nosso, né? O conhecimento tem que ser do profissional, do cirurgião, né? Agora, eu queria entender, já que existe esse limite, quando chega na prótese definitiva, por exemplo, o paciente, olha, eu quero um malar bem marcado, a mandíbula, como é que você noteia ali? Excelente pergunta. Existe também esse exagero. O paciente quer maior, pede maior, mas a gente também tem um limite, porque aquela prótese ela precisa ser irrigada. Aquela prótese ela tem que ter irrigação sanguínea ali. Então, se você faz ela muito larga, né, muito longa, muito extensa, ela não consegue ser irrigada, ela tem que ser removida por falta de irrigação e há uma necrose também. Então, como todo o processo estético, né, ele tem que ter os limites, né? Porque se a gente for deixar por conta do paciente, eles né, querem fazer o extremo e, na verdade, não funciona dessa maneira. Agora eu queria entender também sobre durabilidade da prótese. Quanto tempo fiz a colocação e aí? Então, o resultado é imediato, né? Porque é uma prótese, você já sai com as fotos, né, do imediato. E essa prótese, se tudo ocorrer bem, o que eu digo tudo ocorrer bem na vida do paciente? Se ele não tiver um acidente, se ele um acidente doméstico, um acidente de carro, se ele não tiver nenhum atrito na face, né, nenhum trauma na face, a prótese é definitiva, ela não é removida por motivo nenhum. Mas tem prótese que a gente aconselha o paciente, como o choque é muito grande, né, a mudança é muito grande, tem pessoas que não têm mento nenhum, que é o queixo, e a gente bota um volume maior, dá uma impressionada naquelas pessoas mais próximas, né? Então, o que a gente aconselha? Começa com um limitezinho menor, com quantidade menor, e ali, se necessário for, se gostar da adaptação, a gente, um período depois, que a gente só pode refazer depois de 1 ano, por conta de cicatrização, por conta do pós, 1 ano depois a gente aumenta, e aí chega no limite estabelecido pela literatura. Outro ponto também é sobre essa fase de recuperação. Entre a chegada, avaliação, diagnóstico do que vai ser feito ali com o paciente, até o pós, como é ali? Existem alguns pontos, alguns critérios que o paciente precisa, por exemplo, para conseguir se recuperar bem. Isso é verdade, tudo depende do paciente também, né? Não adianta a gente chegar e dizer, o seu limite, ou o limite de pós-operatório no máximo é 7 dias. Não, a gente aconselha o paciente a ficar em repouso de 5 a 7 dias, fora das atividades de trabalho, né? Fora de qualquer tipo de atividade, exposição ao sol, esse tipo de coisa, que é o cuidado. Mas existe a questão do organismo, a resposta do organismo, de como é a imunidade do paciente, mas nada que se possa ter um período muito longo. No máximo a gente chega a 10 dias a recuperação, porque é tudo via oral, a cicatrização é muito rápida, a gente entra com a medicação forte, né? E pede repouso ao paciente. A cirurgia tem durabilidade aí de quanto tempo, quantas horas? Então depende tudo do paciente. O paciente, geralmente eu costumo dizer que ele que faz a coisa acontecer, né? A gente pede um dia antes, que a gente tem a última consulta, né? Que é a consulta pré-operatória, onde a gente pede que ele durma, se ele está com dificuldade de dormir, tem muitos deles que são ansiosos, a gente medica para ter uma boa noite de sono, pede para se alimentar bem um dia anterior. E se tudo ocorrer bem dentro do consultório, como é o esperado, que a gente também tem todo o cuidado, o paciente é todo monitorado, a gente tem o monitor de sinais vitais, onde ele é todo monitorado, ele toma uma medicação, ele é sedado dentro do consultório, tem um acompanhamento de uma enfermeira e tem um acompanhamento de um médico anestesista, né? Tudo ocorrendo bem, a cirurgia em torno de 2 horas, 3 horas no máximo. Se tiver algum tipo de problema, não passa de 3 horas. Mas é sempre esperado que não tenha nada, né? Agora, para quem está em casa, tem curiosidade, tem vontade, mas ainda tem medo, qual é a dica que você dá, então? Rapaz, medo de ficar bonito, né? Então, como toda cirurgia, ela tem que ser respeitada, né? É uma cirurgia, não deixa de ser uma cirurgia minimamente invasiva, não tem cortes externos, é tudo interno. Mas, geralmente, não é que os pacientes tenham medo, né? Mas
Como é uma coisa nova, então há muita dúvida ainda, né? Muito antes, depois, querem ver, querem relatos de quem fez, inclusive a gente dá até telefone, né? Que para poder as pessoas tirarem um pouco a dúvida com quem fez. Porque muitas vezes eles geralmente costumam dizer assim que a gente não vai postar aquilo que deu errado, a gente não vai falar o que deu errado, mas em 99% dos casos o resultado é muito satisfatório e não tivemos nenhum tipo de intercorrência ainda, né? Olha, eu queria também saber sobre a análise, então, ali do paciente. O que você traz, então? Por exemplo, um paciente que tem ali já, né, essa dificuldade, ele tem um queixo menor, ele tem esse mento ali que não é tão aparente, ou de repente ele quer aumento e a mandíbula. Como que você consegue, então, ali tratar com essa análise para o paciente também não extrapolar o limite, porque ele quer tudo ou quer demais, ou conseguir, então, conciliar ali as duas coisas? Então, primeiro a gente tem um estúdio profissional de foto no nosso consultório, né? E onde eu tenho um rapaz que só trabalha nessa área, um filmmaker lá, né? Um videomaker agora, né? E onde ele capta essas fotos, envia no software pra gente, a gente faz o planejamento ali na frente do paciente, a gente consegue fazer o avanço na imagem do paciente, a gente consegue fazer o enquadramento da mandíbula, que são um dos mais procurados, porque é modinha hoje, né? As mulheres teriam aquele enquadramento da mandíbula, parecendo assim com a sua. Então é muito procurado, a região principalmente da mulher, a mandíbula e o mento, que é o queixo, e a gente consegue fazer esse avanço no software, ela consegue ver como vai ficar. E é como eu disse anteriormente, a gente preza sempre pelo menos é mais. Com e certeza. aí a gente consegue convencer ele que vai ficar bonito e a gente mostra um bom resultado e eles ficam satisfeitos. Agora, quais são as regiões, então, ali que você vê que o paciente, normalmente, ele sempre prioriza colocar o que pede, chega até você já com essa necessidade? Muitos chegam com fotos, né? Todo mundo quer ser uma Angelina Jolie, né? E todo mundo quer ser um Brad Pitt, né? Então, mas aí a gente fala que a gente consegue entregar um resultado bacana, mas não para ficar igual. Então a gente não cria essa fantasia na cabeça do paciente, né? Porque se a gente diz que vai ficar igual, a gente tem uma responsabilidade de entregar aquilo e muitas vezes a gente não consegue. Mas as regiões, como você perguntou, mais procurada é o mento e o enquadramento da mandíbula. O malar bem pouco. Em pessoas mais idosas, que há uma flacidez de rosto, né? A gente chama na nossa linguagem um derretimento da face por conta da idade. E muitas pessoas ficam naquele efeito sanfona, igual emagrece, faz dieta, não faz. Então, os idosos eles procuram mais o bigode chinês, que é o sulconasogeniano, que todas essas regiões a gente põe a prótese. Agora, eu queria entender quais são os cuidados pós-harmonização facial definitiva que o paciente precisa ter, né? Existem alguns critérios, claro, como você disse, nenhum atrito. Agora, no dia a dia, por exemplo, o paciente precisa ali ou se restringir, né, a baques, ou a quais tipos de coisa ali que você consegue, então, levar para o seu paciente em consultório? Primeira coisa, né? A gente tem que ter uma tecnologia. Hoje eu acho que, não falo com certeza, hoje a gente adquiriu um equipamento que chama ultrassom facial. A única clínica hoje em Itabuna e região que tem um ultrassom facial. E a gente tem que entrar primeiro, antes da cirurgia, um antídoto, que é o hialuronidase, remover toda a substância de ácido hialurônico do rosto, tá? Não pode você colocar os implantes customizados, né, que são os implantes faciais, de harmonização facial, com algum resíduo ainda ou com algum ácido hialurônico que ela colocou em uma outra ocasião, com algum colega, supostamente. E aí a gente faz a prótese, coloca a prótese e dá um manual a ela de uso, né? E a gente fala que alguns cuidados têm que serem tomados. Pessoas que usam moto, a hora de pôr o capacete, né? Porque você entende que é um período de cicatrização. A gente colocou ali, mas existe um período que aquela prótese ela vai cicatrizar juntamente com o osso. Então, qualquer movimento brusco pode tirar a prótese do lugar. Como uma prótese mamária, como qualquer outro tipo de prótese. E a gente dá um manual a ela e antes disso a gente explica direitinho que atrito, for mergulhar, tem que ir com calma, né, nos primeiros meses, for andar de moto, de jet ski, essas coisas que facilmente pode causar um acidente, né? Um acidente doméstico, evitar estar
subindo, movimento brusco, com a cabeça baixando, levantando, para não ficar tonto, para não cair. Coisas do dia a dia que a pessoa vai precisar tomar cuidado, né? Justamente, né? É uma cirurgia, o processo de cicatrização precisa também ser respeitado. Olha, um outro assunto que nós temos também aqui é o implante zigomático. Eu queria que você trouxesse aí para o pessoal de casa a explicação e definição do que é. Isso geralmente acontece em pessoas mais idosas, né? Pessoas que a gente, na nossa linguagem, chama de edêntulas. São pessoas que tiraram todos os dentes, né? Que por algum motivo ou outro precisaram remover todos os dentes. E aí ela usou um período a prótese por muito tempo. E aí reabsorveu o osso, né? Então ela tem ali a gengiva que mostra ter osso, mas através de um exame de imagem de uma tomografia, que é um exame mais específico dessa área, a gente consegue detectar que esse paciente ele não tem mais osso para suportar os implantes, para a gente ancorar os implantes, porque nada mais é o implante que os implantes vão entrar como as raízes dos dentes e a prótese como a coroa, que são os dentes. Então a gente coloca os implantes e suporta essa prótese nos implantes. A gente fixa essa prótese no implante. Mas uma vez que o paciente perdeu todo o osso, ele não tem osso, a gente detecta isso no exame de imagem. Exame esse que na nossa clínica aqui em Itabuna, também como consultório odontológico, como clínica odontológica, eu não estou falando de clínicas de imagem, mas como consultório odontológico, como clínicas odontológicas, a gente é a pioneira também em Itabuna em ter um raio-x panorâmico lá, com tomografia, que a gente faz esse tipo de exame dentro da nossa clínica. O nosso paciente não precisa ir até uma clínica de imagem, fazer esse exame e retornar. Lá tem esse conforto para ele, que ele faz tudo lá. E a gente detectou que ele não tem osso, vamos agora oferecer ele um implante zigomático. O que é o implante zigomático? Alguns colegas que ainda não fazem essa técnica, né, ele vai sugerir ao paciente que vai ser feito um enxerto ósseo naquela região para que possa ter um aumento de volume de osso para que possa colocar os implantes. E aí esse período, a literatura diz que o paciente fica até 12 meses para esse osso que foi colocado ali, osso integrar com o que já é dele. Muitas vezes é o próprio osso autógeno, a gente tira de uma outra área doadora, que é uma área mais simples e mais corriqueira de retirar, é do ramo da mandíbula. E a gente retira do ramo da mandíbula, coloca na parte da maxila e espera essa osseointegração. Quando não é isso, existe o osso, né, liofilizado, que é um osso de animal, que ele é biocompatível com o nosso osso. E aí a gente coloca e espera esse período de osseointegração. Mas eu fui buscar além, para Itabuna. Eu fui me especializar, eu fui em alguns cursos, inclusive até fora do país. Eu estive em Mônaco e não achei que estava ainda apto a fazer esse curso. Eu queria até ressaltar o nome dele aqui, um grande mestre que me preparou para trazer essa tecnologia para Itabuna. Dois grandes mestres, que é o Márcio Foleto e o Dr. Elke, ambos são de Santa Catarina. Me preparou, me pegou assim como se pega uma criança no colo e me deu passo a passo, me possibilitou trazer essa tecnologia para a minha cidade de Itabuna, para a minha cidade de origem, né? Eu poder proporcionar isso aqui às pessoas de Itabuna, terem a sua autoestima de volta devolvida por um preço bacana, né? Porque se você for fazer em São Paulo, o valor ainda não está tão acessível ainda para qualquer pessoa, né? E aqui eu consegui trazer essa tecnologia com um preço bacana e o paciente sai no mesmo dia da cirurgia com os implantes zigomáticos, que é um zigoma, implante zigomático por quê? Porque ele é ancorado no zigoma. Essa maçã do rosto aqui, como vocês falam, isso aqui é um osso de grande resistência, de estrutura nobre, que suporta você colocar os implantes nele e distribuir a carga na maxila e colocar a prótese. Ele suporta tão bem a carga que você pode colocar a prótese no mesmo dia sem um enxerto ósseo. Você detectou, marca a data da cirurgia, faz
a cirurgia com os implantes no zigomático e coloca a prótese no mesmo dia. Eu tenho casos no meu Instagram que fiz a cirurgia no mesmo dia e levei o paciente no outro dia para a churrascaria, que o sonho dele era comer carne rasgando no dente. Que ele tinha perdido os dentes muito novo, com 14 anos, um acidente de um animal, ele trabalhava na roça, e aí perdeu esses dentes e a gente conseguiu devolver essa autoestima dele e esse sonho que ele tinha. Então, através do implante zigomático, o paciente tem essa esperança, então, né, de mastigar novamente, de sorrir e conseguir viver. Eu acredito que a odontologia, ela chega, então, com esse resultado de perspectiva de vida. Agora, um outro assunto aqui dentro do implante zigomático também, que eu queria entender é como que você trata ali, por exemplo, um paciente que já chega e tem um desses casos, né? Ele já chega ali com muita dor, sentindo essa dor. Existe um período, então, ali para avaliação, o diagnóstico e cirurgia. É feito no mesmo dia? O paciente tem um tempo de delonga? Pérola, eu falo isso com propriedade porque eu tenho medo de dentista, né? Quem que não tem um trauma de sentar naquela cadeira e ver aquele barulho no motor, né? Então a gente tem muito caso de ansiedade. E como antigamente tinha o hábito, né, de tirar os dentes por qualquer motivo, né? Muitos por falta de conhecimento, muitos por morar no interior, outros em fazenda, moradores rurais. O dente não faltava doer que ia lá e arrancava. E eu sou de um período que naquela época era moda arrancar todos os dentes para botar uma prótese. Isso chegou a ser moda. Eu vi isso na minha família, com minha avó, com meu avô. Tinham todos os dentes perfeitos e ela arrancava os dentes. Então o paciente já chega na nossa clínica traumatizado. Com o dentista, com a prótese, passou por alguma vergonha algum dia, comendo a prótese fraturou, ou caiu no meio de algumas pessoas, então a pessoa já tem aquele trauma. Se a gente detectar esse trauma, essa coisa que chama muita atenção deles, o que é que a gente faz? A gente tem uma equipe lá, uma equipe multidisciplinar, que a gente convida ele, faz todo o orçamento, faz tudo bonitinho, fecha tudo, fica tudo organizado e a gente disponibiliza um dia para a psicóloga ir na nossa clínica, atende ele, conversa com ele, explica ele volta de novo para mim, eu faço a consulta pré-operatória, explicando a ele que ele vai ficar tranquilo, que ele vai ser sedado, que ele não vai sentir nenhum tipo de dor, que ele não vai assistir a cirurgia. Após a cirurgia, a gente tem um reversor da sedação, a gente reverte a sedação, eu sou habilitado no meu conselho em fazer a sedação em consultório, né? Que chama-se a sedação consciente. O paciente não fica inconsciente, mas ele fica em um sono leve, onde ele permite a gente fazer com conforto a cirurgia dele. E na nossa clínica nós temos ainda uma tecnologia a mais, que esse paciente pós-cirurgia, ele não vai imediatamente para casa. Nós temos um espaço lá que chama o espaço de pós-operatório, onde a gente tem uma maca, um conforto, uma cadeira para o acompanhante. E ele fica lá, continua pós-cirurgia ainda, sendo monitorado os seus sinais vitais. A enfermeira vai lá de 15 em 15 minutos verificar a pressão arterial dele, os batimentos cardíacos, a oxigenação dele, como é que está. Então, a gente tem ainda esse diferencial na clínica odontológica em Itabuna, que também nós somos pioneiros nesse espaço dentro da nossa clínica, que o paciente só vai embora quando a anestesia dele já foi embora, quando o relato dele é sem dor e quando ele está 100% sem o sedativo. Olha que bacana. Sobre essa equipe multidisciplinar, né, esse trabalho ali onde você entende as necessidades do paciente e também consegue fornecer ali a ele um aconchego, porque assim, quem chega na clínica odontológica ou já vai ali porque realmente já está precisando fazer alguma mudança, seja um implante, ou quem quer cuidar da estética, mas chega também às vezes com alguns problemas, né, sentindo muita dor, é um incômodo. Agora, quais são os casos, por exemplo, que você tem encontrado aí na reabilitação oral com esses casos mais severos de perda óssea, que você olha e você fala, olha, esse paciente chegou com dor, nível máximo de dor, e hoje eu consegui entregar
Qual é a sensação, de fato, de você fornecer novamente ali um sorriso, a autoestima novamente para esse paciente? Sem dúvida, eu até me emociono quando você fala isso, né? Como é que a gente se sente, sem dúvida nenhuma, em a gente saber a satisfação de um paciente que ele nos confiou, nos procurou, né? Pelo que viu, pela divulgação ou por outra pessoa que é nosso paciente, nos procurou, confiou, fez o relato dele. Muitos, eu tenho casos, eu procuro conversar com o meu pessoal, minha equipe lá de marketing, que eu quero tudo no meu Instagram, para que você não nas minhas redes sociais, para que você não tenha dúvida de nada. Eu teve um último caso agora, eu acho que deve ser a antepenúltima postagem aí, a menina chegou chorando, adentrou lá chorando, não quis esperar ninguém, porque a dor de dente, quem sentiu sabe como é a dor de dente. Eu estava atendendo, saí porque eu vi aquele desespero. O rapaz que trabalha comigo no meu marketing lá começou a filmar aquilo. E aí ela dizendo que não aguentava mais, com a bolsa de gelo, chorando, sentou numa das cadeiras nossas lá chorando. E eu prontamente não me preocupei em saber se ela tinha passado pela recepção, se ela tinha feito ficha, se ela tinha feito cadastro, se ela tinha pago, nada. Eu não me preocupei com isso. Prontamente eu mandei fazer um exame de imagem nela, uma imagem panorâmica da boca. Fomos detectados um grande problema nela, né? Uma grande perda óssea. Muitos dentes já estavam com necrose, né? Não tinham nem como tratar. E aí a gente entrou com a medicação ali, no momento ali, a gente tem a medicação, né, que a gente aplica intramuscular, para o efeito ser mais rápido. Entramos com esse paciente no consultório, fizemos o que tinha que ser feito. Daí agora que a gente foi procurar quem era o responsável, quem estava com ele acompanhando, e aí foram fazer todos os trâmites necessários. Mas eu acho que essa é a nossa missão, que procura cuidar de vida, né? Cuidar da saúde, né? Eu acho que as pessoas elas focam muito no corpo, no médico, e não sabendo essas pessoas que a saúde ela começa pela boca. A saúde é o que você se alimenta, né? Então, muitas vezes hoje essa coisa está sendo muito quebrada hoje através da rede social, através do volume da rapidez da informação, que o cirurgião, o dentista, ele é tão essencial quanto o cirurgião médico, como o médico que eles procuram com rotina, e esquece de procurar o cirurgião dentista. Porque se você tem uma rotina, se você está com a sua saúde bucal em dia, mais fácil de detectar o problema logo, mais fácil de resolver, mais barato, mais rápido, né? Então, geralmente a gente tem aquele mito que cuidar da saúde bucal é caro. Não, cuidar da saúde bucal, ela se torna cara quando se o problema, se você prolonga ele, né? Então, se você tem aquela questão de ir periodicamente no seus dentistas, e você ver como é que tá, fazer uma limpeza, aplicar um flu, ou até mesmo uma raspagem, que é, né, cuidar ali da sua saúde bucal, o problema é detectado logo e resolve logo. Mas, sem dúvida nenhuma, ver o sorriso de volta, como você perguntou, ver a satisfação do cliente, muitos deles abraçam a gente, muitos deles se emocionam quando entregam o espelho. Eu tenho muito esse caso no meu Instagram. Agora a gente colocou um protocolo sobre implante, eu acho que não tem 4 dias lá. Quando entregou o espelho à mulher, ela começou a chorar e dizer que aquilo era o sonho dela. Ela desfez até de um terreno para poder fazer isso, entendeu? Então, sem dúvida nenhuma, claro que a gente trabalha pelo dinheiro, que a gente precisa pagar as contas, mas a satisfação é ainda muito mais satisfatória do que o dinheiro. Olha, eu queria entender também sobre a cirurgia, né? Por exemplo, esse implante, ele tem durabilidade ali de quantas horas? Como é que realmente acontece ali na prática? Você focou no implante zigomático, mas existem, fora os implantes convencionais, existem 8 técnicas de ancoragem de implante avançada, que o implante zigomático, como ele é uma cirurgia um pouco mais longa e o tempo de recuperação dele também é um pouco mais longo, a gente tem 8 técnicas para a gente estudar e ver o melhor para o paciente, que podem ser resolvidas sem o implante zigomático. Tá? O implante zigomático, uma vez colocado, ele também é vitalício. Ele vai ter a vida útil dele eterna ali.
com todo o cuidado, né? Porque tem paciente que acha que não tem um dente, que é uma prótese, não vai higienizar. Não é só o implante, tem toda uma coisa que envolve mucosa, né? Tem que ser higienizada. Enfim, você não pode ter nenhum foco de infecção na boca, porque isso aí, com certeza, vai para o implante e o implante vai perder. A gente vai ter que remover o implante. Mas, enfim, a gente tem outras técnicas, que a gente pode ter uma tomada de decisão que vai trazer um resultado tão satisfatório como o implante zigomático. O que acontece? A gente tem algumas áreas nobres na face, que chama vômen, que é um osso que tem uma estrutura nobre que fica aqui próximo à fossa nasal, próximo ao nariz. Aí a gente tem uns implantes que chama transsinusais, que esses implantes eles são colocados na região também de fossa. Tem os transnasais, que são implantes que a gente faz o acesso pela fossa nasal, descola a fossa nasal e ancora esses implantes em uma área nobre que chama aqui a concha conchal, na nossa face, que traz um resultado também satisfatório para o paciente. E esse implante ele tem um toque primário muito bom. Quando a gente precisa de implantes mais posteriores, a gente tem também o pterigoide, que é um osso também de estrutura nobre, que ancora muito bem, suporta muito bem a prótese, tá? Mas e aí, Paulo? Nada dessas estruturas você vai conseguir. Por quê? Porque são estruturas também que você encontra que tem pacientes que não têm, o pilar canino, muito tempo que usou prótese, não tem pacientes que a abertura de boca é muito pequena, não dá para você ter acesso ao pterigoide. E aí, o que a gente faz? Ele não sai sem a prótese, ele não sai sem a cirurgia. Aí a gente faz os implantes zigomáticos. Mas antes a gente procura pela técnica menos invasiva e a técnica que mais vai trazer a recuperação dele mais rápido. Não tendo essas alternativas, a gente vai para o zigomático. Agora, quais são os critérios, por exemplo, na avaliação e diagnóstico para você identificar qual seria o melhor implante ali para esse paciente? A estrutura de osso, né? Um exame de tomografia, que é um exame mais preciso, que vai me dar de diâmetro, tamanho, vai me dar largura, comprimento de osso. E a gente precisa de um tamanho, de um comprimento que a gente vai ter um torque primário desses implantes. Esses implantes eles precisam atingir acima de 45 newton, né? A gente tem uma catraca, o nome é catraca mesmo, que vem num conta-ângulo, que a gente vai vendo qual torque que dá naquele implante. E a gente, acima de 45 newtons, é uma carga bacana que já pode ser ancorado. Como a gente descobre isso? Através do exame de imagem e através de estruturas de osso. Daí, não tendo essas estruturas de osso, a gente vai para a técnica de implante zigomático. Técnica essa que em Itabuna, né? Eu fui o pioneiro a trazer essa técnica para Itabuna, fazer essa técnica em consultório aqui. Tenho vários relatos, pessoas aqui de Itabuna. Eu já operei aqui pessoas que vieram de 700 quilômetros de distância, tem pessoas que vieram de Barreiras, Luiz Eduardo Magalhães. E também eu opero fora do meu estado, que tem alguns colegas ainda que não desenvolvem essa técnica. Ele tem um paciente que necessita dessa técnica, me convida e eu vou até o consultório dele, né, levo a minha estrutura e eu faço essa cirurgia lá em parceria com o colega, tá? Então não é ainda uma técnica ainda que está acessível a qualquer profissional ainda por conta do valor também, né? Tudo que é novo fica um pouco mais caro. E a gente tem feito isso em outros consultórios, em outros estados, e tem trazido um resultado muito bacana. Agora mesmo, tem uns 15 dias que eu tive até Santa Catarina para realizar essa técnica, essa cirurgia no consultório de um colega. E a gente entregamos a prótese no mesmo dia e ficou bacana. E eu, no finalzinho da entrevista com você aqui, eu vou trazer uma novidade que vai ser de primeira mão aqui com você. Olha, coisa boa, hein? Para os colegas, a gente vai estar trazendo aqui para a região, para estar capacitando o colega para ele estar fazendo isso aqui. Eu acho que, como eu tive muitas oportunidades na minha vida, eu não quero que isso fique só para mim. Eu quero levar para outros colegas aqui da nossa cidade que queiram aprender, que tenham vontade, com preço bacana. E vou
capacitar ele, vou preparar eles para que eles façam isso também dentro do consultório, né? Porque eu aprendi lá na minha graduação, um dia um professor falou para mim que o verdadeiro mestre é aquele que passa o seu conhecimento. Então, se você fica com aquele conhecimento, eu acho que você é muito egoísta, né? Então, eu acho que o que é bom tem que ser compartilhado. E eu vou estar juntamente com a equipe nossa, né, que a gente está montando. Vamos trazer essa técnica aqui para Itabuna. Vai ser ministrado esse curso aqui. A gente vai estar dando oportunidade aos colegas cirurgiões dentistas aqui que fazem já implante, que não faz essa técnica. Ele está aprendendo e fazendo aqui, Itabuna. Olha que bacana. Então vem novidade por aí, né? Vem novidade por aí. E para os colegas também, né, aprimorarem ali na arte da reabilitação. Acredito que é uma das áreas mais bonitas da odontologia, né? Quando você vê o paciente que chega ali cabisbaixo, chega realmente com desconforto, com muitas dores e de repente sai de lá sorrindo, feliz. Eu acredito que é uma vida inteira ali, né, que é parada quando você passa por dor de dente. Agora me conta uma coisa, nesse processo aí em que você vai trazer para esses colegas essa novidade, quando que a gente pode esperar? Quando que chega aí então aqui pra gente? Então, eu tive agora uns 20 dias atrás uma reunião, né, com os outros colegas, né, e a gente, inclusive eu vou trazer um diferencial que eu não tive. Hoje eu não sei se você já ouviu falar, acho que já, porque hoje o veículo de informação é muito rápido na internet. Existe hoje um planejamento digital. Eu tenho lá na clínica que o paciente ele é escaneado, e eu faço isso muito quando eu faço lentes de contato. Mas serve para qualquer procedimento odontológico. Existe hoje um scanner. A gente escaneia a boca do paciente, leva para um software, projeta aquilo lá, o que o paciente quer, é uma hipótese, lente de contato. A gente consegue imprimir um modelo, a gente imprime um modelo que é a sua arcada dentária, superior e inferior, faz esse desgaste na mesa, te apresenta como vai ser o desgaste minimamente invasivo, que há um mito, né? Não é que é um mito. Existiu logo no início, a gente viu alguns casos de alguns artistas, né, os desgastes muito grandes nos dentes e em alguns casos precisam ser feito um canal nesse dente por conta da acessibilidade. Então, mas isso é coisa do passado, tá? Isso é uma coisa que ficou lá atrás, quando iniciou. Hoje não, a técnica hoje é minimamente invasiva, minimamente, só fica a nível de um pouco ali de esmalte, só para a gente ter um degrau para que essa prótese, ela, que é uma lente de contato, não deixa de ser uma prótese, tá? Então, para que essa lente ela seja ali fixada naquele espaço ali, tá? Que a gente fez para poder ela ter uma retenção. É o desgaste que a gente precisa fazer. Então a gente faz esse escaneamento e a gente imprime esse modelo, faz o desgaste, entrega nas suas mãos, vai mostrar exatamente como vai fazer no teu dente. E daí imprime essas lentes provisórias, coloca naquele modelo, você vai ver como vai ficar o modelo. Daí a gente pega uma nova provisória que imprimiu, né? A gente geralmente imprime 2, 3 provisórias, e aí coloca uma provisória na sua boca. Você vai para casa com essa provisória, saber a aceitação da sua família, do seu marido, do seu namorado, do seu convívio mais próximo. Aí geralmente algumas pessoas voltam, doutor, esse dente aqui, o canino ficou pequeno, dá para aumentar mais? Dá. E aí os outros, não, esse aqui achei que o central ficou um pouco grande, dá para diminuir. A gente refaz aquilo no software, imprime novamente, tira aquelas provisórias, coloca de novo, você volta para casa, vê a aceitação, volta para lá. Agora sim, doutor, todo mundo falou que agora ficou bacana. Uma grande preocupação é na cor, né? Tem pessoas que querem branco demais e não combina com o seu estereótipo, né? E a gente tenta convencer que o branco nunca é a melhor opção, mas a gente respeita o gosto e o critério do paciente. E aí a gente coloca e ter tido um resultado bacana. Voltando lá, do curso, o que eu quero te dizer? A gente vai trazer um diferencial que ainda não tem no Brasil, tá? Eu te falo com prioridade, ou com certeza do que eu estou te falando. O que nós vamos trazer para aqui? Nós vamos trazer o curso de implantes no zigomate com 8 técnicas de ancoragem com planejamento digital. Então, ou seja, o paciente vai ser escaneado, a gente vai fazer a prótese do paciente antes mesmo da cirurgia. Existe um nome que chama prototipagem, que é da maxila. A gente vai imprimir a maxila do paciente, tá?
vai colocar na mesa, vai fazer a cirurgia na maxila, vai fazer todo aquele planejamento digital ali, que vai ter os dias de planejamento digital, o colega vai aprender a escanear, o colega vai aprender a entrar no software que chama Exocard, planejar essa prótese lá no Exocard, o colega vai imprimir essa prótese, que a gente tem impressora na nossa clínica, a impressora digital, a prótese é impressa imediatamente lá na nossa clínica, e daí agora ele vai aprender a fazer as cirurgias de implante no zigomático, ou nas outras técnicas que eu te falei, e vai finalizar o paciente dele, coisa que eu tive dificuldade quando fiz, e coisas que colegas que fez teve dificuldade, porque a cirurgia todo mundo faz, mas reabilitar, colocar prótese, ter a satisfação do paciente e o paciente ir para casa com a prótese, aí é o difícil, né? Eu ouvi de um protético um dia, ele é até lá de Floresta Azul, chama Jaconias Guzmão, ele disse para mim assim, olha, a prótese tá para ir para todo mundo, quem quiser aprender ela tá lá, mas nem todo mundo tá para prótese. Porque a prótese precisa de um carinho, precisa de uma destreza, né? Precisa de uma entrega, um comprometimento, né? Você vê que não ficou legal, tem que refazer, colocou no paciente, ele não gostou, tem que refazer, mas isso é coisa do passado. Porque hoje com o software, com a tecnologia, não existe mais isso. O paciente aprova a prótese antes mesmo dele ver lá no software. Mas eu vou ficar desse jeito você vai ficar. Então, eu estou trazendo para aqui, para Itabuna, coisas que eu não tive e que ainda no Brasil ainda não tem. Nós vamos ter professores da área digital fazendo todo o planejamento, vão ter outros professores convidados que vão desenvolver a técnica juntamente comigo, passando para os alunos, os colegas alunos, tá entendendo? Isso é coisa que a gente já está com projeto, a gente já está fazendo os cards, a gente já está montando as aulas, tá? Já temos o espaço onde a gente vai fazer aqui, onde vão ser as aulas teóricas, onde vão ser as aulas práticas, e a gente acredita que a gente vai estar lançando ainda o mês que vem, e a data do curso vai ser antes de dezembro. Olha, então já é aí, olha, um spoiler para você, um alerta também para não perder, né? Para aprender. Eu acredito que o conhecimento, ele agrega valor ali ao profissional e, claro, é uma novidade. Vem aí inovação, então, e tecnologia para você conseguir reabilitar o seu paciente, né? Reabilitação oral chegando aí com novidade e muita tecnologia. Agora, para quem não conhece, Dr. Paulo Henrico. Quem é Dr. Paulo Henrico? Eu acho que Itabuna me conhece. Eu acho que eu sou um dos nomes de Itabuna mais conhecidos em Itabuna. Eu sou filho de Itabuna. Eu nasci e me criei aqui, né? Dr. Paulo Henrico é filho de uma mãe solteira. Não tive pai. Fui estudar após os meus 30 anos, né? Porque eu tinha que ter uma escolha. Ou trabalhar ou estudar, né? Eu lembro como hoje que um dia eu fui numa... Desculpa. Eu fui numa loja e quando chegou na loja com minha mãe, ela foi escolher uma sandália para mim, um sapato. Aí a mulher da loja chegou e falou assim, mas por que a senhora não prova não olha uma sandália para a senhora? Aí ela disse, não, eu vim só comprar sandália para ele, que ele está precisando, e a minha não, depois eu olho. Mas não, vou pegar aqui sem compromisso uma sandália, a senhora coloca no pé. E ela não queria tirar a sandália do pé, porque a sandália estava furada. No calcanhar sentia um buraco. Então eu vim de uma família de muita dificuldade, né? E tive de estudar, eu tive de trabalhar para ajudar minha mãe. E eu tinha um sonho. Esse sonho era de trabalhar na área da saúde. E eu disse que no dia que eu pudesse pagar uma faculdade, eu ia voltar a estudar. Que ela não... Somos 2 irmãos, né? Ela não podia pagar a faculdade para 2 irmãos. E como eu era o primogênito, eu fui o primeiro, eu fui trabalhar. E ela teve a condição, melhorou, pagar a faculdade para meu irmão, hoje ele é enfermeiro. E ela disse, agora dá para pagar a sua. Eu disse, não, minha mãe, quando eu tiver a condição de pagar minha faculdade, eu vou pagar minha faculdade e vou fazer minha faculdade. Foi quando eu conheci a doutora Laísa, que já era
dentista, cirurgião dentista, e ela trabalhava numa clínica de um primo. E aí eu falei pra ela, rapaz, eu tenho um dinheirinho ali, tá guardado, vou colocar um consultório e a gente vira sócio. Você vai trabalhar e a gente paga tudo e você divide o lucro comigo. Ela, tá bom. Pô, você vai fazer isso? Eu vou. Vamos lá. Tem um dinheirinho guardado ali, não é muita coisa não, a gente bota, mas... E aí Deus vai abençoando e a gente vai melhorando a clínica. Ela, tá bom. A gente colocou a nossa primeira clínica lá em São José da Vitória, cidade depois de Guararema, muito conhecida, Guararema, né? E aí colocamos a nossa primeira clínica e eu comecei a viver aquilo. Comecei a viver aquilo e me apaixonar pela profissão, né? E aí foi quando ela chegou e falou pra mim, por que você não vai estudar odontologia? Eu lhe ajudo. Eu falei, porra, não é mesmo, tantos anos fora de uma escola, né? E aí ela disse assim, não, vamos lá, eu lhe ajudo. Te confesso, o primeiro dia que eu me matriculei, que eu fui pra primeira aula, parecia que eu tava vendo um bocado de bicho na minha cabeça. Né? Nomes que eu nunca tinha ouvido nem falar. E eu chegava em casa contando aquilo e era uma maior resenha, uma calma, esse primeiro semestre vai passar, o segundo semestre vai passar. E realmente passou o primeiro semestre, passou o segundo semestre. E aí comecei a me apaixonar pela odontologia e as coisas deles foram melhorando, a gente colocou uma outra clínica, né? Ela já tinha, o pai dela tinha um laboratóriozinho de prótese, a gente deu uma melhorada, montou uma outra clínica lá e abriu uma clínica no São Caetano. Aqui em Itabuna eu cheguei a abrir uma grande clínica em Vitória da Conquista, nesse mesmo período. Mas eu estava estudando. E empresariando. Eu era empresário do ramo de odontologia e estava estudando. Quando eu estava no meu 5º semestre, aconteceu todo aquele fato que Itabuna conhece, né? Eu fui acusado de exercício ilegal da profissão, né? Porque eu acredito assim na minha vida que ninguém joga pedra em árvore que não tem fruto, né? Eles queriam uma maneira de me frear, que eles sabiam que eu ia longe, só estava dando tempo, né? Eles queriam me frear, viu que eu comecei com uma clínica lá em São José da Vitória, a gente já ia com 6 clínicas, né? E o meu nome estava, né, nos holofotes, né? E eu recebi algumas mensagens que em alguns grupos de WhatsApp dizia que tinha que me frear. Esse cara vai acabar com a odontologia de Itabuna. Mas tem que frear ele. E aí me fizeram essa acusação, passei por todo aquele período, né? Fui expulso da Universidade Unime, na época aqui de Itabuna, por conta da repercussão que teve. E aí eu falei, não vou parar não. Desistir é a última palavra do meu dicionário. E aí falei com Laísa na época, né? Falei, Laísa, eu vou para São Paulo. Tu é doido, hein? Fazer o que naquele lugar? Depois de várias universidades que tem me rejeitado, né? Na Bahia. Falei, vou para São Paulo. Ela falou, rapaz, você é doido, tu vai fazer o que em São Paulo? Vai ver de quem em São Paulo? Eu disse, rapaz, Deus abre porta, né? E foi assim que foi. Cheguei em São Paulo, nunca tinha ido em São Paulo nem passear, não sabia nem como era, só pela televisão, né? Que o povo só fala mal de São Paulo, né? Que São Paulo é A selva de pedras. A selva, que lá é lugar de frio, mas chora, mas não vê. E que São Paulo não é mãe, é uma madrasta. E não. Nada disso. São Paulo é uma mãe. E foi uma mãe para mim, né? E aí eu tive a oportunidade de conhecer o Dr. Valdir Romão, coordenador da Universidade Uninove de São Paulo. Falei a ele meu problema, falei a ele meu caso. Ele disse que já me conhecia, né? Falei, mentira que você me conhece, eles conhecem, sim. Mas as portas da universidade, a qual eu sou coordenador há 40 anos, está aberta para você. A porta da minha universidade, a qual eu sou coordenador há 40 anos, está aberta para você. Pode se matricular, vai terminar seu curso, vai estudar. Se precisar de mim aqui, pode contar comigo. E onde eu terminei meu curso, né, que foi na Universidade 9 de Julho, né, que é conhecida como a Uninove. Lá eu me pós-graduei na minha primeira pós-graduação em Medicina Biofotônica, convidado por ele. Me deu uma bolsa
de medicina biofotônica. Falou, ó, isso aqui vai agregar muito. Você que gosta de cirurgia, gosta de sangue, vou te dar esse presente aqui. Aí me entregou o presente, que era uma pós-graduação em medicina biofotônica. Quem não conhece, medicina biofotônica é uma especialização que trata de laser e LED, né? Que são luzes hoje fundamentais dentro da odontologia, hoje dentro da medicina, né? Quando se fala de hematoma, de edema, né? É tratado muito bem, a resposta muito rápida com as luzes de LED e de laser, né? E aí eu fiz essa primeira especialização, a qual eu sou especialista hoje, em medicina biofotônica, e através da especialidade ele me convidou para fazer o mestrado lá na Universidade 9 de Julho, onde eu estou mestrando, medicina biofotônica. Logo em seguida eu fui para a Universidade Mandic, a referência no mundo, né? A Universidade Mandic na área da saúde, onde eu estou lá com o coordenador Cláudio Jordas, um excelente coordenador, um excelente cirurgião, um cirurgião de uma capacidade incrível, onde eu estou finalizando lá minha especialidade em bucomaxilofacial, né? E pretendo finalizar a minha especialidade em bucomaxilofacial e fazer o mestrado também e doutorado dentro da medicina ou dentro da bucomaxilofacial. E consegui voltar para minha cidade de origem, consegui passar por tudo aquilo que eu acho que eu deveria ter passado, para ser outra pessoa que sou hoje, mais humano, menos arrogante, né? Eu acho que muitas vezes quando você não vem pelo amor, você vem pela dor, tá? Hoje eu me considero uma pessoa diferente, tá? De tudo que fui, porque a gente acha que tudo tem que ser feito e resolvido no nosso tempo, na nossa hora, do nosso jeito. E consegui voltar para minha cidade, pedi uma oportunidade para Itabuna, pedi uma nova chance. Itabuna me deu a nova chance. Estou com minha clínica ali na Avenida Beira Rio, colado com o Módulo Center. E nossa rotina lá é a rotina de todo dia, né? As pessoas ainda têm algumas dúvidas, né? Mas eu estou aqui disposto a conversar, a mostrar, né, minha especialidade, que terminei. Me deram a segunda chance, eu estou podendo mostrar o meu trabalho. Como havia prometido, trouxe tudo que há de tecnologia. Hoje minha clínica tem ozonioterapia, hoje minha clínica tem endolaser, hoje minha clínica tem monitor de muitos parâmetros. Hoje nós temos primeiros socorros lá dentro, nós temos desfibrilador, nós temos medicação hospitalares de primeiro socorro, né? Estou querendo trazer para Itabuna agora um novo projeto, que é uma ambulância na porta da minha clínica para levar e buscar o paciente antes de ser operado, pós-operado. Já estou em negociação com a empresa que tem uma parte burocrática sobre a ambulância. E o diferencial da nossa clínica hoje de Itabuna é a localidade, os equipamentos que eu trouxe de primeira linha, né? Nós disponibilizamos de exames de imagem dentro da nossa clínica. Nós temos uma equipe lá multidisciplinar. Nós temos lá à disposição pessoas que fazem outros procedimentos estéticos, como lipo de papada, né? Que precisa de um fisioterapeuta para poder fazer as drenagens. Essas drenagens são feitas lá na nossa clínica, tá? Nós temos um enfermeiro que acompanha a nossa cirurgia, né, para administrar alguma medicação que eu estou ali operando e ele precisa ser ministrado essa medicação. Nós temos um USB com registro no conselho, nós temos uma técnica de radiologia lá, tá? Nós temos uma excelente recepção, um ambiente aconchegante, um ambiente familiar. Geralmente eu costumo dizer que lá está a minha família para receber a família dos pacientes. Eu não vou falar o único, que seria muito ousado da minha parte, mas eu acredito que em Itabuna, só se tiver outro eu não sei, que tem uma Anvisa, sou eu tenho uma Anvisa, eu tirei uma Anvisa, eu sou registrado na Anvisa para administrar alguns tipos de medicações. Eu tenho uma Anvisa para prescrever, eu sou o único prescritor na Bahia de cannabis terapêutico voltado à odontologia,
eu fiz esse curso, eu fui no Anvisa, tirei meu Anvisa, e hoje pacientes ansiosos, pacientes que têm alguma síndrome, alguns pacientes autistas que precisam de um acompanhamento antes de ser operado, eu tenho uma Anvisa hoje para prescrever Bacana. o cannabis terapêutico voltado à terapia odontológica. Olha que bacana. E foi a produção falando com a gente, mandando aqui os recados. Eu queria que vocês liberassem aí, então, as imagens de Dr. Paulo. É uma história, então, de superação, de amor pela odontologia. Olha ali. A gente consegue ver, então, toda uma história de superação, de amor pela odontologia e que, claro, visa ali trazer, além da reabilitação oral para os pacientes, também toda uma equipe, né, multidisciplinar, onde o Hospital da Face conta ali, olha, com diversos procedimentos também para você de casa que tem interesse em conhecer. Deixa o seu Instagram aqui para o pessoal de casa ir lá conferir cada caso desse. Meu Instagram é o meu nome, né, Dr. Paulo Henrico, né? Eu estou lá no Instagram, a clínica nossa, o nosso Instagram, a nossa clínica é o Hospital da Face TB, Itabuna. Eu queria perguntar aqui, rapidinho, eu acho que está excedendo o seu tempo, mas eu não vou me exceder muito. Eu queria também agradecer uma pessoa que me ajudou muito lá em São Paulo, quando eu cheguei, desamparado, me ajudou, pegou na minha mão, me ajudou eu chegar onde cheguei também, que é a doutora Maísa Medina, me ajudou muito, ela tem meu respeito. Doutora Laísa aqui de Itabuna, que nós fomos casados, né? Agradecer a você a oportunidade de estar aqui, obrigado pelo convite à TVI, né? E agradecer a Itabuna por ter me aceitado de volta, ter me dado essa nova chance. E aos colegas que ainda são resistentes, a minha porta está aberta, tá? Porta está aberta para a gente trocar conhecimento, para a gente estar lá estudando o caso, discutindo o caso, que afinal o melhor para o paciente, né? Com certeza. Deixar aqui meu grande abraço aos telespectadores seus, lhe parabenizar por esse sucesso que você está aí fazendo, nada mais do que merecido, tá? Espero lhe ver ainda muito mais alto do que você já está. Eu vou estar lá torcendo por você e lhe aplaudindo. Muito Olha, obrigado. eu também. A gente aqui, ó, deixa as portas abertas para quando você então trouxer aí essa novidade, essas aulas para os colegas, você trazer aqui pra gente também, contar, bater esse papo aqui com o pessoal de casa. A gente tem um videozinho aí rápido, eu quero que a produção coloque pra gente, por favor. Olha, eu queria que você contasse aí basicamente sobre esse vídeo, o que você estava fazendo ali, aprontando com a equipe. Então, olha lá, isso aí é o implante zigomático, olha lá. Ó. Isso aí é a nossa equipe, e como eu te falei, a gente tem uma equipe, né, multidisciplinar, a gente não consegue fazer um implante desse sozinho. Inclusive agora eu vou dar um spoilerzinho aqui, nós vamos estar aí com em torno de 15 cirurgias agendadas a partir do dia 22, onde eu estou trazendo um desses caras que está aí no vídeo, que é o Dr. Elker, que está vindo lá direto de Santa Catarina, lá de Peãozinho. Ele vai estar aí a partir do dia 22. Olha lá, esse lá é os implantes zigomáticos, olha lá. Isso aí é os implantes lá que eu te falei, ancorado lá no osso zigomático. Tá? Olha lá, o paciente está no oxigênio, a gente está operando ele, a gente não consegue fazer essa cirurgia sozinha. Em Itabuna hoje, se quiser fazer implantes zigomáticos, só tem o Dr. Paulo Henrico. Olha, então já fica aí o convite também para o pessoal de casa conhecer um pouco então do seu trabalho e de quem é o Dr. Paulo Henrico. Então nossos parabéns aqui, olha, Itabuna te recebe sim com muito carinho, com muito respeito. E claro, a gente também, né, a TVI News deixa aqui aberto as portas para você retornar. E você de casa, deixa um beijo aí pro pessoal, Paulo. Um beijo, obrigado a quem perdeu seu tempo aí, né, para estar aqui me ouvindo, me dando essa oportunidade. Deixar um grande abraço, né? Dizer que minha clínica está lá, quem não quiser mesmo passar por uma consulta ou fazer algum procedimento, tomar um café, conhecer a minha clínica.
vai ser recebido de portas abertas, assim como foi recebido aqui. E o convite se estende a vocês, lhe aguardo lá. Olha, então convite aceito. E você de casa, um beijo carinhoso. Quero agradecer a sua audiência, você ligadinho aqui através do canal 24.2 pela operadora TVC, a TV Cabo em todo o sul da Bahia. Você que nos assiste aqui também através do YouTube. Um beijo carinhoso. Fiquem com Deus e amanhã a gente volta, hein? Amanhã eu te espero aqui a partir das 10 horas ao vivo. Um beijo carinhoso. Tchau, tchau.